Bom, hoje eu não escrevi resenha porque estava bem cansado, fiz muitas coisas, minha cabeça não estava muito focada em fazer isso, assim. Estava querendo relaxar e não me concentrar. Mas eu vou fazer a minha resenha aqui, né? Dar a minha análise no freestyle. Então, eu vou falar por que eu indiquei esse filme e daí vai saindo o meu entendimento do filme. Né? A gente assistiu o filme com o objetivo oposto do que o filme foi feito. Né? Os filmes geralmente acontecem assim: tem um ambiente acontecendo e esse ambiente precisa acontecer para que uma história vá percorrendo esse ambiente. E no filme do Stephen Hawking, nesse aqui, A Teoria do Tudo, o ambiente é a ciência, o mundo científico, que é aonde ele vivia, né? Que ele estudava, morava lá na universidade, trabalhava com isso e tudo mais. Só que a história que costura ali é a história de vida dele, contando os desafios dele e tal. Claro que está ligado com o ambiente e a coisa da ciência. Mas a gente fez o oposto de quem assiste o filme, né? Porque quem está assistindo o filme põe o foco no personagem e fica vendo os desafios do personagem e o que o personagem está passando ali. E a gente ficou com foco, ou eu indiquei esse filme para colocar o foco no ambiente. É o oposto do que geralmente a gente faz. Então, eu indiquei esse filme para a gente prestar atenção no ambiente, na ambientação, que é a ambientação do universo científico. Então, o filme acontece nessa ambientação do universo científico, dos cientistas, da vida dos cientistas, de como os cientistas trabalham, com o que eles lidam, como que eles se relacionam e o que eles fazem ali. Então, o filme vai mostrando isso. O filme mostra isso para contar a história do Steve. Mas isso é bem legal de ver. Então, como a gente está estudando, desmaterializando o universo, e na ambientação da história dele, tem toda essa coisa aí dele também, né? Ele é astrofísico, está lá estudando o universo, tentando entender as estrelas, a coisa do buraco negro, que está ligado ao Big Bang, e ele quer entender a criação do universo, como é que o universo foi criado e tal. Então, essa é uma coisa interessante desse filme para a gente, porque a gente meio que desconsiderou o principal do filme, que é a história de vida dele. O que serviria, né, a história de vida dele, serviria para outros livros que a gente vai estudar, principalmente os livros da fase psicológica. Serviria. E aí a gente faria o oposto, a gente desconsideraria a ambientação e focaria na história dele, fazer uma análise psicológica dele, da pessoa dele e tal. Mas não é o caso aqui nesse momento do ciclo de estudos, e não foi por isso que a gente quer o filme. A gente quer o filme porque a gente está no estudo existencial e estudando criação de realidade. A ciência, ela iguala realidade com o universo. O que é a realidade? O universo é a realidade, né? O universo, a natureza e tal. E aí o cientista vai estudar a natureza, no caso do Stephen Hawking, estudando a natureza no aspecto cosmológico. Um outro cientista poderia estudar, sei lá, as plantas, e esse ser um estudo botânico e tal. Agora, essa questão a astrofísica, né, que o Stephen Hawking se debruçou, é uma coisa que intriga o ser humano.
não só os cientistas, todo ser humano, porque está lidando com a questão do espaço, do tempo. E qualquer ser humano, mesmo que ele não seja cientista, ele fica meio intrigado, assim, pô, o que é o tempo, né? E o interessante também essa coisa que tem na história dele, né? Que ele tem uma doença degenerativa, que nem o William falou. Mas olha só, todos nós temos uma doença degenerativa chamada tempo, né? O tempo, ele nos degenera a todo instante. Eu não estou fazendo pouco caso do seu caso, não, William. Só estou brincando com a nossa condição, porque é isso mesmo, né? A todo tempo, o tempo está nos degenerando. E então a nossa relação com o tempo, ela é intensa, né? A todo instante a gente está se relacionando com o tempo. E o espaço também, porque a gente existe no espaço. Essa ideia, né, de ser um corpo no espaço, a gente quer saber o que tem para lá, né? Que tem? Será que tem mais gente aí? O que está acontecendo lá? O que aconteceu lá, né? O lá e o aqui. Tudo tem a ver com o espaço. E como é que isso tudo começou, né? Como é que a gente veio parar aqui, né? E o que é aqui, né? O que é aqui? Nós estamos aqui, mas por quê? E o que é aqui, né? Então, isso tudo inquieta o ser humano. E outra coisa também que é rotineira do nosso dia a dia, tem a ver com o espaço, é que o mundo, né, a gente nesse mundo que está no espaço, ele é cheio de regras, que a gente chama de leis da natureza. Isso também inquieta a gente, não só os cientistas, mas inquieta qualquer pessoa. E quando a gente vai ficando mais adulto, a gente fica menos inquieto em relação a essas coisas. Mas na infância, a gente observa, a gente era muito inquieto e hoje em dia a gente vê as crianças, a gente percebe, toda criança é inquieta. Ela quer entender por que é duro, né? Por que é duro? Por que a flor tem cheiro? Por que esse cheiro? Por que a grama é verde? E aí a criança vai querer entender por quê. Ela está num ambiente, num espaço, que é cheio de características e funcionamentos, né? As coisas caem, e a chuva chove, o sol esquenta, e o sol evapora a água. Isso é intrigante, né? Ficar vendo essas coisas acontecer, porque a gente vê o acontecimento, a gente chama de fenômeno, né? Fenômenos da natureza. A gente vê o fenômeno e não entende por que está acontecendo aquilo. Por que é daquele jeito, por que funciona assim, e mais, né? É sempre daquele jeito, né? Porque se acontecesse uma vez só e não acontecesse mais, não intrigaria tanto, mas se repete. Essa é uma coisa muito louca, muito intrigante, né? Acontece desse jeito e sempre assim. Então, quando eu ponho a mão no fogo, queima, e toda vez que eu ponho a mão no fogo, queima, né? É repetitivo. Então, eu jogo uma pedra para cima, ela cai, eu jogo a caneta para cima, ela cai, eu jogo o chinelo para cima, ele cai. Sempre cai, repetidamente. E a gente fica admirado com isso e quer entender. E quando a gente vê acontecendo, o nosso pensamento vai para uma ideia de uma lei da natureza, né? Tem alguma vem essa ideia. Se uma coisa está acontecendo repetidamente, tem alguma coisa controlando isso. A ideia básica é essa, né? Eu jogo a pedra para cima, ela cai.
Se eu jogasse para pedra para cima e ela flutuasse, a gente falava, não tem nada controlando, porque uma hora cai, outra hora não cai, outra hora evapora, outra hora vira sapo. Então não tem regra. Essa é a palavra. Não tem regra. Mas quando a gente joga e cai, joga e cai, joga e cai, a gente, como a gente pensa as coisas e percebe, a gente tem essa característica de identificar padrões de comportamento, a gente fala, pô, tem uma regra aí, né? Tem uma regra aí, tem alguma coisa que está fazendo, e aí tem alguma coisa, pensa consequentemente, tem alguma coisa que está fazendo essa regra ser cumprida. Porque se tem uma regra, tem alguma coisa que tem que fazer a regra ser cumprida. E aí vem essa ideia de lei da natureza, que é essa coisa de uma regra natural que faz as coisas se comportarem tal como fazem e fica tudo amarradinho por isso. Não sei quem de vocês já viu isso, estudou isso, tem essa informação. No estudo do comportamento da matéria, que é o que a gente está estudando na oficina, né? Nesse momento, que matéria não é material, a experiência fisicalidade e tal. Mas no estudo do comportamento da matéria, quando a ciência, mais especificamente a física, se propôs a estudar o que é a matéria, foi entrando assim, começou, primeiro não existia esse estudo assim do que é a matéria, tinha só a física newtoniana, era só como é que os corpos se deslocam no espaço e tal, uma bolinha que vai daqui para lá, que vai daqui para cá, cai, sobe, mas o estudo da lei da gravidade, só que aí veio a química e foi entrando, o ser humano foi produzindo outras ciências, e aí foi entrando, né? A bola é feita de coisa, e essa coisa é feita de outras coisas foi entrando do que cada coisa era feita, né? Entrando. Aí chegou no átomo e tal. Quando chegou lá no átomo, que a física chegou nesse estudo aí do átomo e tal, aí chegou à conclusão que a matéria se comportava tal como se comportava por força de 4 regras. 4 regras, 4 leis básicas. Acho que são as 4 leis básicas da física. Aí eu não sei enumerar direitinho, se vocês tiverem interesse, vocês dá um Google aí, mas é mais ou menos assim, força fraca, força forte, gravidade e magnetismo. Se não me engano, essas 4. Força forte, força fraca, magnetismo e gravidade. E são essas 3 regras que regem o comportamento da matéria. Só que eles não entram muito em acordo, essas 4 regras. Tem assim, elas não entram muito em acordo, fica meio conflitante, né? Tem algumas dessas regras que têm a ver com uma coisa mais macroscópica e outra mais microscópica. A gravidade, por exemplo, tem a ver com os objetos macroscópicos, né? Planeta gira, a pedra cai por causa da força da gravidade. A pedra é uma coisa bem macroscópica, você vê uma pedra. Mas quando você entra lá dentro, que seria o eletromagnetismo, aí já é microscópico. Enfim, tem um conflito entre essas 4 regras, 4 leis da natureza. Quem tiver interessado, novamente repito, eu posso estar falando alguma besteira que eu não falando direito, pesquisa lá, vocês vão entender. Mas aí tem uma busca, por conta que elas não se unificam, tem uma busca para unificar essas 4 forças. E essa busca é uma busca pela teoria do tudo. Então, esse é o nome do filme, Teoria do Tudo. Então, é uma busca para tentar unificar essas 4 forças de uma só. Porque os cientistas têm essa busca por uma elegância no comportamento do universo, né?
Então, encontrar uma regra que rege todas as quatro fica muito elegante. Ah, olha só. É uma que fica bonito, né? Não fica aquela coisa louca. Cada uma faz alguma coisa e tal, e uma não está preocupada com a outra. Encontra uma unidade na coisa. Então, tem essa busca pela teoria do tudo. E desde de Einstein se vem nessa busca. Hawking vem depois de Einstein, né? Então ele faz parte desse time aí dessa geração de cientistas que vem buscando uma teoria que unifique tudo, uma teoria do tudo. E aí, com o nosso tema da semana, né? Desmaterializando a matéria. Eu peguei esse filme porque ele mostra o oposto do que a gente está estudando aqui nesse momento no ciclo de estudos. Né? A gente está estudando que a matéria não é material, que ela é feita de experiência. E lá no filme, o pensamento deles, a premissa deles é o oposto. A matéria é material. E o universo é material, e aí eles usam essa premissa e vão desenvolvendo a lógica do que é o universo, do que é a realidade, na premissa oposta do que a gente está estudando. Eles partem da premissa de que o universo era material, mas é uma coisa, aquela teoria do Big Bang, né? É material, mas tinha um montinho de matéria assim, super condensado, explodiu esse montinho de matéria e deu toda essa matéria que tem aqui hoje em dia, mas eles partem do princípio que tinha esse pontinho de matéria aí, super condensado, que explodiu, deu toda a matéria. Então, o universo é material. E daí eles vão procurar entender o tempo, o espaço e essas leis, que no entendimento da ciência são leis da natureza, que regem essa matéria, que para eles existem e é material. E aí tem essas 4 leis fundamentais e tal, e busca uma unificação. Esse é o caminho da ciência, né? Da ciência que entende que a matéria é material. E o que eu vou falar agora tem a ver com essa coisa que a gente está estudando, desmaterializar o universo, que eu falei das leis da natureza. O que acontece quando se vai fazer uma linha de raciocínio? Porque os cientistas eles fazem uma linha de raciocínio. E às vezes um cientista faz uma linha de raciocínio, aí vem outro lá e fala, sua linha de raciocínio está errada, e aí propõe uma outra linha de raciocínio, aquele cara pode até mudar de ideia. Ou então um cientista vai chegar e vai falar, sua linha de raciocínio está montada em cima de uma premissa que não é correta. Aí desmorona aquela linha de raciocínio. Então, o que acontece com a ciência? A ciência, a ciência que estuda o universo através de uma linha de raciocínio materialista, ela parte de certos princípios e aí vai desenvolvendo essa linha de raciocínio. E um desses princípios que ela parte é equivocado, mas é muito difícil de entender que é equivocado. Eu diria, assim, para a gente colocar num grau de dificuldade que é quase impossível. Mas, sendo assim muito difícil, quase impossível, então não tem jeito. O cientista vai sair daquela premissa e vai desenvolver a linha de raciocínio dele. Sendo uma premissa equivocada, conforme ele for desenvolvendo a linha de raciocínio, ele vai encontrar um monte de dificuldade. Por quê? Porque ele partiu de uma premissa equivocada. E claro que ele vai tentar dar um jeito de fazer com que a linha de raciocínio dele funcione.
mas fica difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma época, a gente já estudou isso na história, que os cientistas, os estudiosos, na época nem existia cientista, né? Os estudiosos, lá atrás, acho que era na época da Grécia, que se assumia que a Terra era o centro do sistema planetário, do nosso sistema planetário. Então a Terra estava parada, e aí o Sol girava em volta da Terra, e não a Terra que girava em volta do Sol, e todos os outros planetas giravam em torno da Terra, todos. A Terra era o centro do sistema, que a gente chama hoje de sistema solar, né? A Terra era o centro do sistema, já mudou para solar porque a gente colocou o Sol no centro. Mas antes era o planeta Terra, era o centro, e os outros, o planeta Terra estava no centro e tudo girava em torno da Terra. E fazia sentido, porque se você está em cima do planeta Terra e você olha, você vê o Sol girando em torno de você. Você não tem referência para entender que a Terra está girando em torno do Sol. Você olha para o céu, você vê, pronto, óbvio, o Sol está girando em torno da Terra, né? E aí, a partir disso, começou a se desenvolver raciocínios para entender o comportamento dos astros no céu. Então, eles criavam modelos de entendimento. Depois vocês pesquisem isso também, que é interessante de refletir, de saber. História da ciência, né? História da ciência humana, né? Como é que assim, o conhecimento científico foi mudando. Então, vale pesquisar, vocês vão encontrar fácil na internet isso aí. Então, o que acontece? Coloca a Terra no centro, aí o Sol gira em volta da Terra. Só que tem os outros planetas também girando. E como os outros planetas não estão girando em volta da Terra, hoje a gente sabe, eles estão girando em volta do Sol. Na hora que o cara vai fazer um modelo para explicar o comportamento de Marte, de Júpiter, como é que é a órbita de Marte em volta da Terra, de Júpiter, de Saturno, de Plutão, em vez da órbita dos planetas serem assim, que nem é hoje, todo mundo girando em elipse em volta do Sol, dava cambalhota. Porque Marte no céu fazia assim, ó, em relação à Terra. Ia para trás, vinha para frente, dava cambalhota, voltava, marcha ré. Só que para manter aquela linha de raciocínio, porque tinha partido da premissa de que a Terra era o centro do sistema. Então, desenvolvendo aquele raciocínio, falava, não, é isso, né? A Terra está no centro, o Sol gira, Marte dá cambalhota, Júpiter passa por baixo, é o samba do crioulo doido. E é isso, aí fizeram um modelo assim que os outros planetas sambavam no espaço. Porque estava alicerçado numa premissa de que a Terra era o centro do sistema. Daí foi, não lembro se é Galileu, Copérnico, acho que é Galileu, né? Foi lá e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, tá vendo esse modelo aí? Vamos tirar a Terra do centro e vamos colocar o Sol no centro. Aí na hora que fez isso, aí aquele samba do crioulo doido que acontecia no modelo, aquelas piruetas, zigue-zague, aqueles planetas, desapareceu. Ficou todos os planetas girando harmoniosamente e meio que em circunferência, né, em elipse, assim, em volta do Sol. O que foi a grande mudança? A linha de raciocínio estava, a base, a linha de raciocínio estava alicerçada numa premissa equivocada, de que a Terra era o centro do sistema. Mudou, aí a linha de raciocínio fluiu. Então, quando você monta a sua linha de raciocínio numa base equivocada, ela encontra um monte de problema. Que nem os caras lá encontraram. Por que os planetas fazem pirueta? Não faz sentido fazer essas piruetas. Por que Júpiter sobe e desce em vez de rodar? Né? Era porque estava alicerçado, mas até os caras se ligar que eles estavam partindo de uma premissa equivocada, demorou.
Eles nem tinham internet naquela época para se comunicar. Ô, meu, tem alguma coisa errada com esse modelo aqui, tá muito doido. Então é isso. Quando você monta a sua linha de raciocínio numa premissa equivocada, fica difícil de você entender e um monte de coisa maluca surge pelo caminho. Então a ciência, a nossa ciência atual, que é materialista, que busca entender a matéria enquanto matéria, né, não enquanto experiência, ela está alicerçada numa premissa equivocada. Ela parte da premissa de que a matéria é feita de matéria, de coisa, de substância material. Ela não parte da premissa de que a matéria é feita de experiência. Agora está começando a vir a física quântica com essa nova visão, que nem veio lá atrás o Galilei falar, não, vamos colocar o Sol no centro do sistema, porque então agora está vindo a física quântica, é o Galilei, né? Vamos colocar o observador aí no centro, né? Vamos tirar a matéria do centro e vamos colocar o observador, que as coisas vão começar a ficar mais fácil de entender, vai dar menos chabu. Mas então, atualmente está alicerçada está mudando, mas ainda está muito, né, porque tem que ir mudando a cabeça dos cientistas. Na ideia de que a matéria é material. E, junto com isso, né, de que existe um mundo externo. Essa é outra premissa. Você nunca vai encontrar um cientista, se for materialista, falando que não tem um mundo externo. Que o mundo, o universo está dentro da minha... Não tem um universo, está dentro da minha cabeça. Não vai falar isso. Vai falar, não, tem um mundo externo que eu investigo com o olhar, com o cheiro, com o paladar, faço a medição e tal. Então, são essas duas premissas. Então, gera dificuldade. Provavelmente, a dificuldade atual da física com as 4 forças que eu falei vem disso. E provavelmente, quando a quântica desenvolver, a física quântica desenvolver mais e começar a entender que é o observador que está no centro do sistema e não a matéria, porque a matéria depende do observador, mas o observador não depende da matéria. Essa é a inversão do materialismo para o existencialismo. Aí começa a entender por que tem as quatro forças lá e como é que faz, como que elas de fato se unificam. Mas o Stephen Hawking não sabia disso e não entendia isso, assim como os colegas dele não. Então ele foi buscar o entendimento na linha de raciocínio da mentalidade materialista e o filme mostra isso. Aí eu acrescento mais uma reflexão para ficar registrado aqui, porque estava pensando nisso esses tempos, que tem a ver com isso também. Então todos nós, quando somos pequenos, crianças, a gente tem interesse científico, porque o ser humano é científico por natureza, ele está sempre buscando a causalidade das coisas, o entendimento do funcionamento e tal, isso é da natureza humana, então todo mundo é cientista nesse sentido. Então, quando a gente é criança, a gente é super cientista. Assim. E a gente ainda não foi para a escola, ninguém explicou nada para a gente, mas a gente vê essas regras do funcionamento das coisas, que é da vida, vou chamar de vida, né? Pensar como uma criança pensaria. Ela olha para a vida que ela está vivendo ali, ela percebe que tem regras ali, que tem a água molha, a água sempre molha, fogo queima, fogo sempre queima, a colher cai, o copo cai, quando o copo cai, quebra. Aí essa é uma outra coisa muito legal que tem a ver com o tempo e que intriga muito cientistas e a gente em geral. O copo cai e quebra e ele não volta para trás. Acho que é uma coisa que intrigava muito o Stephen Hawking. O tempo não volta para trás. Ciência, acho que se chama uma seta do tempo. Ele sempre vai no sentido, né, de uma evolução. Por isso que os
cientistas gostam tanto da evolução? Porque o tempo ele anda em sentido de evolução. É a seta do tempo. O tempo nunca evolui. Você nunca vê um copo que quebrou voltando a ser copo. Você nunca vê um ovo que virou um pintinho, você nunca vê o pintinho virar ovo. É sempre o ovo que viria pintinho. Se chama seta do tempo. Então, isso, para o cientista, né, ele fala, porra, tem uma evolução na natureza. E todos nós vemos também isso. Porra, tem né, as coisas estão sempre caminhando numa evolução, assim. Né? O tempo está sempre envelhecendo a gente e tal. Isso a gente observa. Aí, a gente é criança. Então, imagina, quando você era criança, que você estava observando essas coisas. Você estava vendo essa monte de coisa acontecer repetidamente, quase como se tivesse como que eu vou dizer assim? Você vê acontecer, quase que tivesse alguém coordenando aquilo, fazendo aquilo acontecer, controlando. Aí você vê, então você vê isso acontecendo, você fica curioso, você vai perguntar para alguém. Por exemplo, você vê as coisas caindo, cai o copo, cai a colher, cai o seu sapato, aí você se dá conta que nem o Newton uma vez, né? Falou, pô, todas as coisas caem, mas por quê, né? Aí você, por quê? Se você nasceu depois do Newton e você for perguntar para o seu pai, por que as coisas caem? Se você nascesse antes do Newton e você fosse perguntar para os seus pais por que as coisas caem, ele ia falar, não sei, não sei. Mas é assim que funciona. Se você nasce depois de Newton e você perguntar por que as coisas caem, aí o seu pai, mesmo que ele não entenda muito bem, seu pai, sua mãe, ele foi na escola, estudou mais ou menos um pouco de ciências, e ele vai dizer, é a lei da gravidade. Na hora que falam isso para você, você não percebe. Mas nessa hora você está comprando um equívoco. Qual equívoco que você está comprando? O de que existem leis naturais. Né? Você está comprando um equívoco de que tem um mundo externo, que as coisas caem, e tem uma lei natural. Ah, Ferrari, mas é realmente isso. Sim, a gente diz que é realmente isso, porque a gente também foi criado nessa cultura. Nessa cultura de que as coisas caem porque tem leis naturais que fazem isso. De que um ímã atrai o outro porque tem uma lei natural chamada magnetismo que faz um ímã atrair o outro. A gente foi educado nessa cultura. Se você voltasse para trás, onde ninguém entendesse isso, e você vesse duas coisas e fala, por que uma coisa atrai a outra? A resposta é você não sei, mas você nasceu num tempo onde você tem uma cultura que vão te falar que isso acontece por causa do magnetismo. Então, muito bem. Agora imagina, faça um exercício de imaginação. Vamos aí aproveitar que o William está aqui, que adora um exercício de imaginação. Faça um exercício de imaginação. Imagine que você nasceu numa sociedade, numa cultura, aonde os indivíduos dessa sociedade estão conscientes do que a gente estuda na oficina. Eles já são conscientes do que a gente estuda na oficina. Eles entendem que a realidade não é externa, ela é uma experiência de externalidade, uma experiência de fisicalidade que a gente está tendo e que quem está tendo essa experiência é a consciência, que cada indivíduo é uma consciência e cada indivíduo que está nessa sociedade é uma consciência humanizada, ou seja, é um ser humano, e por ser um ser humano, uma consciência humanizada, ela tem uma experiência que aparenta fisicalidade, externalidade, mas na verdade é interna, e, enfim, tudo isso que a gente está estudando na oficina.
é uma sociedade de seres humanos que entendem tudo isso que a gente está estudando na oficina. Daí você nasce nessa sociedade e você, vivendo ali no seu dia a dia e dentro dessa sociedade, você vê as coisas caindo. Você vê que o copo cai, a colher cai, o garfo cai. Você vê tudo o que acontece, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a queda dos corpos. Aí você vai chegar para o seu pai ou para qualquer pessoa nessa sociedade e vai perguntar: por que as coisas caem? O que as pessoas dessa sociedade vão te dizer? Elas vão te dizer que é porque é assim que funciona o programa humano. Assim, o programa humano que você está usando para brincar de ser humano funciona assim. Então é por isso que as coisas caem. Então você tem essa experiência e todos os seres humanos têm essa mesma experiência porque eles também estão usando o mesmo programa. E aí vamos supor que essa criança que nasceu fosse o Stephen Hawking. Aí ele, a partir dessa, sair dessa premissa para construir a linha de raciocínio dele. E o que ele ia entender seria completamente diferente do que ele entendeu, saindo da premissa de que a realidade é externa e material. E se você pensar bem, aí, qual é a diferença, né, de entender qual que é o melhor entendimento? De entender que o que está fazendo as coisas se comportarem tal como se comportam é o programa que está fazendo tudo isso funcionar, que é a natureza humana, ou é leis externas, leis de unidade externa? Aqui. Faz muito mais sentido você entender que é assim que o programa funciona, não é? E aí você vai entender tudo, porque aí você vai estudar, e o que vai mudar na forma de estudar? Você vai começar a estudar como é que você funciona, porque a sua natureza humana está em você, e assim, estudando a si mesmo, como você funciona, você vai entender como funcionam as coisas que você vê acontecendo. Tá, sendo que a natureza humana funciona assim, então, lógico que a experiência de fisicalidade tem que ser assim, 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 assim. Enfim, é isso. Isso aí seria a nossa sociedade no futuro. Então, em algum momento, a nossa sociedade vai fazer essa mudança copernicana. Acho que é isso que é o nome que dão, né? Foi Copérnico. Ou newtoniana. Zero para mim, né? De história da ciência. Mas em algum momento vai ter essa mudança aí. Já está começando, de tirar a matéria do centro e colocar a consciência no centro e entender que a matéria depende da consciência, mas a consciência não depende da matéria. Então, aí vai se começar a entender o entendimento da matéria e essas ciências que a gente produziu no passado, a gente vai entender o equívoco delas e o que ainda funcionar continua, mas o que estava equivocado, a gente abandona aquela linha de raciocínio, começa e vai resolvendo coisas que hoje em dia parecem paradoxais, não fazem sentido, não consegue fazer a teoria do tudo, não consegue unificar, vai conseguir e tal. Então é isso, esse é o motivo pelo qual eu indiquei o filme, essa é a minha reflexão aqui sobre a ciência e a autociência, e vocês falarem numa junção, né? Não é bem uma junção, a autociência vai ter que englobar a ciência, né? O que a gente chama de ciência. A física ela vai ser englobada pela autociência, porque vai se entender que a física é o funcionamento físico da natureza humana. A natureza humana ela tem várias coisas, né? Esse programa que está fazendo a gente ter essa experiência de fisicalidade que a gente tem,
ele não é só fisicalidade, tem outras dimensões. A dimensão da fisicalidade é a física. E aí tem outras, então a física vai ser englobada pelo autoconhecimento, porque os seres humanos vão entender que tudo que eles experimentam tem a ver com a natureza humana deles. É isso aí, gente. Espero que a minha resenha tenha colaborado aí com a reflexão de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Quem quiser continuar espichando a conversa, a gente tem o grupo lá. Eu vou colocar uma pergunta lá no canal da oficina, a gente espicha a conversa por lá. E quem está no ciclo de estudos, a gente pode ir conversando na lousa também. Então, bom demais. Valeu, agradeço a todos pelas suas colaborações aqui, análises. Prossigamos, semana que vem um novo filme, eu divulgo lá no canal da oficina. Boa noite a todos.